Conforme o artigo 100 da Resolução ad referendo IFTM número 062, de 21 de maio de 2021, o material a seguir é uma videoaula apresentada pelo servidor Carlos Paula Lemos como material de estudo do IFTM para fins de atividades remotas no período de pandemia da Covid-19. Seu uso, cópia e ou divulgação em partes ou no todo, por quaisquer meios existentes, somente poderá ser realizado mediante autorização expressa do servidor e do IFTM. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Bom dia, boa tarde, boa noite, caro estudante. Meu nome é Carlos Paula Lemos e vamos falar da disciplina de Fundamentos da Eletrônica. Bom, falando da física de semicondutores e junções, eu estou pegando essa primeira parte inicial da apostila do Centro Paula Souza, e essa apostila você encontra o link dela aqui no nosso ambiente virtual de aprendizagem, também aqui dentro de Fundamentos de Eletrônica. Você vem aqui em Atividades, no e-Biblioteca, você vai ter aqui apostilas e livros, tá? Vamos ver material, e aí vocês têm aqui vários livros, várias apostilas, né, que você pode acessar. E aqui também tem até um aluno compartilhou aqui já, o Luiz Felipe, um canal do YouTube que traz algumas revisões para a matéria do curso, né? Então aí tem aí a dica, né? Fica a dica. Aqui, por exemplo, quando eu pego na coleção técnica interativa, tem vários livros aí você vai procurar, né? Várias apostilas, melhor dizendo, falando não só de eletrônica, mas olha só, aqui fala de circuitos em corrente alternada. É uma apostila muito interessante que eu convido vocês a pesquisar. Então, retornando aqui, outra apostila que eu me baseei é a Eletricista de Manutenção, Eletricidade Básica e Teoria na área de retificação do sistema SESI, FIENG, SENAI e EL de Minas Gerais. A matéria, em termos gerais, é tudo aquilo que possui massa, ocupa lugar no espaço. Como, por exemplo, aquele chá que você toma, a xícara, né? E pode ser encontrado tanto no estado sólido, líquido ou gasoso, né? Essa imagem é bem legal porque você tem aí o vapor, uh, o líquido e o sólido, né? Você tem aí todos os três estados da matéria. E a matéria ela é formada por componentes básicos, denominados elementos, como por exemplo o ouro, o oxigênio, o cobre, o hidrogênio, o silício, que é tão importante para a construção dos semicondutores. E a menor partícula que uma substância composta pode ser reduzida antes de se dividir nos elementos que compõem é chamada de molécula, né? Por exemplo, se uma gota de água for dividida sucessivamente, até onde for possível manter as suas características, nós vamos obter a molécula de água, a qual vai ser dividida em dois elementos, o hidrogênio e o oxigênio. Por que isso é importante? Porque os semicondutores, eles são construídos, eles são confeccionados com essa base química, né? Eu preciso de um processo de construção, eu tenho essa ligação, vamos dizer, essa composição da matéria que forma o semicondutor, ela tem uma base muito forte estabelecida na química. A estrutura do átomo, é claro, esse modelo que nós estamos representando, ele tem um fim didático. Não é um modelo real, mas ele tem um fim didático que atende às nossas necessidades. O átomo, como a menor partícula que um elemento pode ser reduzido, mantém as propriedades desse elemento. Aqui nós temos um especial interesse nos elétrons. Por quê? Porque são os elétrons que se movimentam, e esse movimento ordenado dos elétrons, como vocês lembram lá de circuitos, é que dá a corrente elétrica. Bom, e a posição que esse elétron está, a camada que ele está, a força com que ele é ligado ao núcleo vai indicar
as características interessantes que os semicondutores possuem. O semicondutor, uma das funções dele é de uma chave. O que uma chave faz? Ela não regula o acesso de alguém a uma determinada sala, a um determinado lugar? Uma chave ela não permite ficar aberto ou fechado? Pois é, imagine o seu circuito. O seu circuito ele vai também, o semicondutor, ele pode desempenhar esse papel de chave, podendo abrir ou fechar o seu circuito de acordo com a sua necessidade. E como que é o funcionamento dessa chave, né? Se no caso de uma chave física mecânica, ela vai ter lá o segredo, vai ter toda aquela construção mecânica que faz com que ela permita dar o acesso ou não, aqui a construção química, as ligações, a posição do elétron, a órbita que ele está, a ligação, como eu havia dito, entre ele e o núcleo, é que vai ser este, entre aspas, segredo que vai regular essa abertura ou fechamento desta chave, por exemplo. Dentre outras funções, é claro que o semicondutor irá desempenhar e nós vamos falar ao longo do curso. Aqui tem uma analogia bem interessante, é reproduzida de alguns livros e que vocês devem se lembrar aí do curso de circuitos elétricos, das aulas de física, né? Que essa diferença de potencial, essa altura da água, o nível que a água tem numa caixa d'água, ela é equivalente a uma voltagem. O cano que liga essa água até a torneira, que liga a água ao rio, por exemplo, é como se fosse o fio, a ligação. Se eu tenho uma bomba que leva a água para encher essa caixa d'água, que faz com que essa água saia de uma posição mais baixa para uma posição mais alta, né, que naturalmente ela não subiria, precisa aqui de injetar uma força nela, é como se fosse a bateria, a alimentação de energia, né? As fontes de voltagem em tomada de parede, por exemplo. Toda a volta completa, como mesmo num circuito de Fórmula 1 ou de qualquer outra corrida que o valha, o circuito ele tem um percurso, né? E todo esse percurso, em termos de circuitos, nós chamamos em termos da elétrica, da eletrônica, nós chamamos de circuito. Circuito elétrico, circuito eletrônico. O que vai impedir a passagem dessa corrente, desse fluxo de água, nós chamamos de resistência ou impedância, dependendo do tipo de componente, dependendo do tipo de circuito. Aqui na caixa d'água seria a torneira e o fluxo de água nós chamamos de corrente. Mas se a eletricidade é o movimento dos elétrons, como pode haver a condução elétrica em um elemento onde os elétrons estão todos presos em uma forte estrutura cristalina, que é, por exemplo, o caso da estrutura cristalina do silício, que vocês devem até ter ouvido falar do Vale do Silício. Procura depois ver, tem no YouTube aí história sobre o Vale do Silício, várias coisas sobre ele. Dá uma olhada. O silício é um dos componentes que é muito utilizado na construção dos diodos, dos transistores, dos semicondutores de uma forma geral. Então, como é que eu posso ter esse movimento aí? Como que essa chave funciona? Lembra da questão da porta? Se a minha porta estiver trancada, só se eu arrombar, né? Se eu fizer uma força muito maior que o que aquela porta aguenta. Mas, naturalmente, se eu for respeitar essa força, eu vou estar impedido de passar nela. Não é isso? Aqui também. Eu preciso abri-la. Como é que quimicamente se dá esse processo? Dizemos que um material, primeiro vamos definir o que é um condutor, um semicondutor, né, um isolante. O condutor é quando os elétrons são fracamente ligados ao núcleo e, ao serem submetidos a uma diferença de potencial, passam a se locomover no interior do material, como o ouro, a prata, cobre e outros, né? Tem vários motivos por ele ter essa ligação fraca. Uma delas é que ele está nas últimas órbitas, nas últimas camadas do átomo.
né? Então, ele tem facilidade de perder elétrons. Se ele tem essa facilidade de perder elétrons, qualquer tipo de diferença de potencial, qualquer tipo de, por exemplo, uma, uma tensão, ou às vezes até um esforço físico, uma elevação de temperatura ou um campo eletromagnético faz com que esse elétron ande e que esse elétron se movimente, que ele se locomova no interior do material. E se essa locomoção se der de forma ordenada, a gente chama de corrente elétrica.